Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e drama chamado 3 Anúncios para um Crime. Alerta de spoilers a seguir. Numa manhã, quando Mildred, uma mãe de meia-idade de luto, vê 3 cartazes danificados na estrada, ela tem uma ideia de como dar um empurrão no departamento de polícia da cidade. Ela acha que a polícia e o chefe da cidade, Bill Willoughby, não estão fazendo seu trabalho para encontrar os assassinos da sua filha adolescente Angela, 7 meses depois dela ter sido violentada e assassinada. Então ela aluga 3 outdoors por um ano, pagando $5.000 adiantados para o próximo mês. O policial bêbado Dixon é o primeiro a vê-los na noite da sua instalação. Os outdoors dizem, violada enquanto estava morrendo, e ainda não houve nenhuma prisão. Por que, chefe Willoughby? Alarmado, o policial Dixon liga para o seu chefe e mentor Willoughby, que está no meio de um jantar com a sua família. Rob, o filho mais novo de Mildred, lê os outdoors quando ela o leva à escola no dia seguinte. Mas ele permanece em silêncio, embora aquelas palavras o incomodem. Willoughby e o sargento vão ao escritório de Welby bem em frente à delegacia de polícia para persuadi-lo a tirar os outdoors, já que foi Welby quem negociou os anúncios com Mildred. Dixon também o confronta agressivamente na estrada, entre a delegacia e o escritório. Mas Welby não demonstra que vai se dobrar sob a pressão deles. Enquanto isso, um repórter de TV local cobre a história dos outdoors e transmite as imagens juntamente com a entrevista de Mildred. Ela critica a polícia e o seu chefe por terem condutas racistas, enquanto não fazem nada pelo caso da sua filha. Willoughby, que parece ser um policial decente, chega até Mildred tentando argumentar com ela. Ele lhe diz que é injusto prejudicar a sua reputação, pois ele está fazendo tudo o que pode para pegar os assassinos de Angela. Ele também revela que foi recentemente diagnosticado com um câncer terminal, pedindo indiretamente que ela tenha calma com ele, mas Mildred não cede. Naquela noite, Mildred também deixa suas intenções claras para Dixon, Welby e seu admirador e vendedor de carros James, quando ela vai até eles em um bar. Mas quando Mildred chega em casa, ela é surpreendida pelo padre, que tenta convencê-la de que os outdoors foram uma má ideia. Então ela basicamente lhe diz que como ele é membro da igreja e eles têm a tendência de se meter com crianças, a opinião dele não interessa muito. Na manhã seguinte, Mildred vai a uma consulta no dentista, mas quando ele começa a expressar a sua opinião sobre os outdoors enquanto está prestes a furar o dente dela, ela agarra a mão dele e fura o seu polegar. Nesse momento, Willoughby decide examinar o caso de Angela mais uma vez, enquanto fica embaixo dos outdoors para ter alguma inspiração. Mas mais uma vez ele não encontra nada que lhe dê pistas para continuar. Mais tarde naquele dia, ele vai interrogar Mildred por causa das denúncias que o dentista fez contra ela. Antes que Willoughby possa entrar para interrogá-la, Mildred provoca Dixon pelo seu comportamento racista. Dixon também mostra o seu descontentamento por causa da sua queixa de racismo contra ele no canal de TV que a sua mãe assiste. Nesse momento, Willoughby entra, manda Dixon para fora e faz uma piada estúpida dizendo que não restarão muitos policiais se eliminarem todos os racistas. Quando Willoughby pergunta sobre o dedo do dentista, ela diz com confiança que foi o dentista que se machucou sozinho e que é a palavra dele contra a dela. Então, Willoughby fala sobre todo o tempo de trabalho que ela pode perder na loja de presentes no caso de um julgamento, o que afetaria sua capacidade de pagar os outdoors no próximo mês. Ele também lhe pergunta se o seu ex-marido e ex-policial Charlie, que está namorando uma estagiária do zoológico de 19 anos, sabe dos outdoors, já que ele ainda recebe o seu seguro como policial. No meio da conversa, Willoughby tosse sangue acidentalmente no rosto de Mildred. Ele pede desculpas a ela imediatamente e mais tarde ordena ao seu delegado Dixon que a solte, enquanto é levado em uma maca para dentro da ambulância. Mais tarde naquele dia, quando Mildred está voltando com Rob da escola e passando pelos outdoors, Rob não consegue esconder a raiva da sua mãe pelos detalhes horríveis naqueles anúncios que o lembram da morte da sua irmã. Depois de chegar em casa, Mildred olha para o quarto de Angela, o que a lembra da briga entre ela, Angela e Rob no dia fatídico. No final da briga, Mildred, mal-humorada, pede a Angela para caminhar em vez de lhe dar as chaves do carro. Quando Angela sai com raiva, ela grita, "Espero ser abusada no caminho", e Mildred responde, "Eu também". Mildred e Rob se reconciliam na manhã seguinte com as suas piadas abusivas de costume, antes do seu ex-marido Charlie aparecer com a sua jovem e estúpida namorada. Ele entra com raiva falando sobre os cartazes, e à medida que as tensões aumentam durante a conversa, ele pega Mildred pela garganta.
Então, Rob defende sua mãe, ameaçando seu pai com uma faca. Antes de partir, Charlie conta a Mildred como ele convenceu Angela a continuar morando com ela quando ela queria morar com ele. Se ao menos ele não tivesse feito isso, Angela ainda estaria viva. Enquanto isso, Willoughby percebe que seus dias estão contados, depois que o médico praticamente diz isso quando não diz nada. Tomando a ausência de Willoughby como uma vantagem, Dixon prende a única amiga de Mildred, Denise, por posse de maconha. Ele diz a Mildred que Denise não poderá sair sob fiança, pois ele contou ao juiz sobre suas passagens anteriores. Enquanto isso, Willoughby passa um bom dia fora com a sua adorável esposa Anne e os seus 2 filhos na margem de um rio. Mildred encontra um adorável veado perto dos cartazes quando ela está fazendo algumas cestas de flores. Ela tem uma conversa totalmente louca com o servo, perguntando-se se ele poderia ser a sua filha reencarnada. Mais tarde, Mildred encontra Welby, que desde que soube do problema de Willoughby com o câncer, não quer mais prejudicá-lo com os outdoors. Então ele pede a Mildred o pagamento do próximo mês em poucos dias, sabendo que isso vai ser difícil para ela. No entanto, sua assistente se apressa com um envelope de $5.000 que acabou de ser entregue por um doador anônimo. Uma nota dentro do envelope diz que esse dinheiro é para o aluguel dos outdoors de Mildred. Naquela noite, Willoughby coloca suas filhas na cama, tem uma doce conversa com Anne e depois vai ao estábulo para dar um tiro na sua própria cabeça. Em uma carta de despedida para Anne, Willoughby escreve como ele não queria ver a dor nos olhos dela em seus últimos dias de luta. Ao invés disso, ele queria que essas últimas lembranças fossem sobre seus últimos momentos na floresta. Aquele foi o melhor dia da sua vida. Enquanto isso, Dixon está curtindo uma música com seus fones de ouvido quando o sargento traz a notícia para a delegacia. Ao saber da morte de Willoughby, um dos deputados quebra alguns móveis dentro da delegacia e Dixon começa a chorar, mas somente dentro do banheiro. Minutos depois, enquanto o sargento faz um discurso sobre Willoughby, Dixon encontra Welby curtindo um pouco de música no prédio ao lado. Colocando seus óculos escuros, Dixon sobe as escadas até o escritório de Welby para dar um soco na cara dele e jogá-lo pela janela. Ele também vandaliza o escritório e derruba sua assistente com um empurrão. Ao descer as escadas, ele novamente encontra Welby rastejando e dá outro soco na sua cara sangrenta, impressionando algumas pessoas da cidade. Um deles é um homem negro que está ao lado da delegacia. Seu nome é Abercrombie, e ele veio substituir o Willoughby como o novo chefe. O programa Morning News cobre a morte de Willoughby e especula se a razão da sua morte poderia ser a sua doença ou a pressão dos outdoors de Mildred. Quando Mildred leva Rob para a escola naquela manhã, um estudante joga uma lata de refrigerante em seu para-brisa. Então Mildred vai até ele e a sua namorada para perguntar quem fez isso. Quando eles mentem que não sabem quem foi, ela dá um belo chute na virilha dos dois. Quando Abercrombie entra na delegacia cheia de policiais racistas, ele os leva a sentir a sua presença imediatamente ao despedir Dixon, que até perde o seu distintivo. Na mesma hora, um estranho encontra Mildred sozinha na loja de presentes. Ele tenta lhe provocar falando sobre o assassinato de Angela, mas na mesma hora a campainha toca e Anne entra para falar com ela. O homem misterioso acaba indo embora. Então, Anne entrega uma carta que Willoughby escreveu para ela. Começando com um pedido de desculpas por ter morrido antes de pegar os assassinos da sua filha, Willoughby diz a Mildred que deu o seu melhor para pegá-los. Ele admite o fato de que os outdoors foram uma grande ideia e também prevê com razão que a cidade vai culpá-la pela sua morte. Como um contraponto a isso, ele revela que foi ele mesmo que enviou o aluguel dos outdoors para o mês seguinte. Enquanto isso, depois de perder o seu emprego, Dixon passa um tempo com a sua mãe, que pensa que ele pode voltar a ser policial se pagar propina a alguém. Uma noite, quando Mildred e Robbie estão passeando de carro, eles veem os cartazes em chamas. Eles tentam apagar o fogo, mas só acabam com algumas queimaduras em seus corpos e 3 outdoors queimados. A polícia chega alguns minutos depois e seu novo chefe, Abercrombie, tenta falar com Mildred, mas ela não dá muita bola. E quando ela passa por eles novamente pela manhã, uma repórter de TV com um operador de câmera especula se esse pode ser o fim da saga dos outdoors. Irritada, Mildred grita vários palavrões à repórter e afirma que isso é apenas o começo. Enquanto isso, Dixon recebe um telefonema do sargento, pois Anne lhe deu a carta que Willoughby havia escrito para ele. O sargento pede a Dixon para pegar a carta na delegacia depois do expediente. Ele também pede para ele usar a chave da porta dos fundos que Dixon ainda tem e depois deixar a chave para trás. Naquela noite, Dixon entra na delegacia
e com seus fones de ouvido ligados, ele começa a ler a carta usando uma lanterna. Willoughby diz a Dixon o quão decente ele é. Ele o aconselha a se livrar do ódio que cresceu em seu coração enquanto ficou sozinho com a sua mãe a vida toda. Essa é uma obrigação se ele realmente quer ser um detetive. Ele também pede a Dixon que tente amar alguém. Com o amor vem a calma e a reflexão, que são essenciais para um detetive. Enquanto Dixon está lendo a carta de Willoughby, Mildred caminha até o escritório abandonado de Welby em frente à delegacia. Ela liga várias vezes para a delegacia para se certificar de que ninguém está lá dentro. Dixon, entretanto, não ouve o telefone tocar com os seus fones de ouvido, até que um dos muitos molotovs atirados por Mildred o derruba. De repente, cercado pelo fogo, Dixon se põe de pé apenas para pegar o arquivo do caso de Angela. Ele o salva antes de pular pela janela com o seu corpo em chamas. Felizmente, James encontra Dixon a tempo de salvá-lo. Quando Mildred vê Dixon, ela desce as escadas e encontra James ajudando Dixon, que está com o arquivo do caso da sua filha aos seus pés. A polícia chega logo e James se torna o álibi de Mildred naquela noite, quando Abercrombie lhe faz perguntas. James consegue um jantar com Mildred pelo seu grande favor, mas ela deixa bem claro que será apenas um jantar. Dixon chega ao hospital e se embrulha em ataduras praticamente da cabeça aos pés. Aliás, ele se encontra ao lado de Welby, que ainda está hospitalizado. Incapaz de identificar Dixon, Welby tenta animar o paciente gravemente queimado, oferecendo-lhe um suco de laranja. Dixon começa a chorar e pede desculpas, mas quando Welby percebe quem ele é, ele mal consegue se conter. Ainda assim, ele lhe traz o copo de suco e se arrasta de volta para sua cama. Jeremy, um dos caras que tinha instalado os cartazes, chega até Mildred com novas impressões. James tenta ajudá-la segurando a escada já firme de Mildred, enquanto ela volta a colocar os outdoors com alguma ajuda de Jeremy e Robbie. A amiga de Mildred, Denise, também os encontra lá quando sai da prisão. Quando Jeremy pergunta se eles ainda devem colocar o último cartaz que questiona Willoughby, Mildred diz: "Por que não? Ele pagou por isso?" James finalmente sai com Mildred para jantar, mas acontece que o seu ex-marido Charlie também está lá com a sua namorada. Charlie vem até a mesa deles para lançar alguns insultos físicos, emocionais e racistas contra James. E depois, Mildred perde a compostura e diz a James que ele a forçou a sair para esse jantar. James se defende, chamando Mildred de uma mulher amarga, que não pode ser simpática com ninguém e que põe fogo nas delegacias de polícia. Com o coração partido, James se afasta e Mildred vai até a mesa de Charlie para oferecer-lhe a garrafa de champanhe e lhe dizer para ser simpático pelo menos com a sua namorada de 19 anos. Depois de sair do hospital, Dixon ouve a conversa horrível de um cara em um bar sobre ele e os seus amigos abusando de uma garota. Dixon sai para anotar o número do veículo daquele homem e depois volta para recolher o seu DNA. Ele consegue isso raspando seus dedos na bochecha dele, fazendo um suposto truque de mágica, e acaba sendo espancado. Com suas feridas duplas, Dixon chega em casa, ignorando a sua mãe preocupada. Ele se fecha em uma sala para recolher a pele das suas unhas em um tubo de ensaio e anota o número do veículo nele para servir como identificação do teste de DNA. Dixon encontra Mildred em sua casa na manhã seguinte para informá-la sobre o incidente e o cara que poderia ser um dos assassinos de Angela. Mildred agradece a ele e Abercrombie elogia Dixon pelos seus esforços antes de revelar que o DNA não corresponde a nenhum crime. Ele também lhe diz que o suspeito tem um registro limpo e que estava fora do país na época da morte de Angela. Dixon finalmente devolve o distintivo que encontrou de volta ao chefe antes de deixar o seu escritório. Ainda não convencido sobre a inocência do cara, Dixon liga para Mildred e lhe conta sobre o resultado do DNA. Sentada sob um cartaz, Mildred não pode aceitar as notícias de Dixon, pois essa tem sido a única esperança em sua longa luta para encontrar os assassinos da sua filha. Ela finalmente chora depois de um longo tempo, e Dixon sugere que o cara pode ter feito aquilo com outra garota e lhe diz que ele tem o endereço dele em Idaho. Mildred diz a ele que vai para Idaho na manhã seguinte, e Dixon se oferece para acompanhá-la, o que ela aceita prontamente. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Dixon sai sem avisar a sua mãe adormecida, e Mildred faz o mesmo com o seu filho Robbie. Dixon traz o seu rifle e se dirige ao carro de Mildred para a viagem a Idaho. No meio da viagem, Mildred confessa a ele que o incêndio na delegacia foi culpa dela. Então ele responde: "Bem, quem mais poderia ter sido?" Eles discutem se estão certos de matar o cara e depois resolvem decidir isso no caminho.
Obrigada por assistir! Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.